Deixa-me fazer-te uma pergunta. Se alguém que começou mais tarde a investir do que devia, que já tem hoje um fundo de emergência constituído, que já tem um investimento mensal automatizado, o que é que isso diz sobre ti que ainda não começaste? Esse alguém sou eu e esta semana fiz 40 anos. Mas hoje eu não vou fazer um discurso motivacional. Não vou dizer que estou grato pelo caminho e que a vida é bonita. Vou fazer algo diferente. Vou ser completamente honesto sobre o que correu mal, o que eu mudei e o que é que isso pode significar para ti, independentemente da idade que tenhas. Bem-vindo a mais um episódio do Finanças com o Calvário. Se ainda não subscreveste o canal, faz isso agora. Garante que não perdes os próximos episódios e ajuda este projeto a chegar a mais gente. Durante anos, eu acreditei numa coisa que aprendi em casa, na escola, em todo lado. E queres saber o quê? Que poupar era a resposta. Fazia como todos os outros. Trabalhava, recebia, poupava o que sobrava. Porque sentia que estava a fazer o que devia, mas havia uma coisa que ninguém me tinha dito. E que provavelmente ninguém te disse a ti também. Vamos a números mais recentes, que é para compreenderes melhor. A inflação em Portugal chegou aos 3,3% em abril deste ano. Isso é o valor mais alto desde setembro de 2023. Eu sei, é técnico, é chato, parece sempre a mesma conversa. Mas aqui está o que não te dizem quando te comunicam esse número. O índice que serve de base para esse cálculo é composto por um cabaz de produtos selecionados. E vou-te dar o exemplo de uma coisa que não entra nessa conta. Sabes o que é? A habitação própria. Portanto, se estás a pagar renda ou se compraste casa nos últimos anos, sentes verdadeiramente que o teu dinheiro não chega tão longe como chegava há 3 anos. É verdade, não estás enganado. E o que está a empurrar essa inflação ainda mais para cima neste momento são sobretudo os combustíveis e os alimentos não processados. Ou seja, o essencial, aquilo exatamente que tu não consegues cortar. E isso significa o quê? Que a inflação que tu sentes no dia-a-dia é muito superior ao número oficial. E, portanto, a perda do poder de compra é muito superior àquela que tu imaginas. Portanto, todo aquele dinheiro que eu achei que estava a guardar, que estava a juntar, estava na realidade a perder devagar todos os anos. Não por má gestão, não por despesas excessivas, simplesmente por estar parado. Eu sei o que é que estás a pensar, mas pelo menos não estavas a gastar. Tens razão, mas há uma diferença enorme entre não gastar e pôres o dinheiro a trabalhar para ti. Poupar é sempre o ponto de partida, mas nunca pode ser o destino. E eu demorei anos a perceber isso e esse tempo não volta. Mas aqui está o que eu quero que tu percebas e é isso que muda tudo neste episódio. Não importa quando percebes, importa o que é que tu fazes depois de o perceberes. Mas antes de te falar do que mudei, preciso de te contar o que é que me fez mudar. Foi algo que me obrigou a olhar para tudo de forma bastante diferente. Foram os meus filhos. Olhei para eles e percebi uma coisa que me ficou gravada. Eles nasceram porque eu quis. Essa decisão foi em parte minha. E, portanto, o ponto de partida deles na vida também é responsabilidade minha. E foi nesse momento que percebi que poupar não chegava. Que precisava de construir a sério. Mas depois de ter lido alguns livros, quando decidi começar, a primeira coisa que eu senti foi: já é tarde demais. E, portanto, se é o que estás a sentir, eu conheço essa sensação. É paralisante e é uma mentira. Mas há, no entanto, uma coisa que tu tens que perceber. Começar mais tarde obriga-te a ser mais intencional. Porque não tens margem para andar anos a experimentar sem rumo nenhum. Tens de começar e tens que te comprometer. E, portanto, foi isso que eu fiz. Construí o sistema do zero. Orçamento mensal feito. Fundo de emergência constituído, investimento mensal automatizado, carteira de investimento para os meus filhos a crescer. E não foi fácil no início, mas também não foi tão complicado como eu pensava que era. Foi sobretudo uma decisão e passou a ser um mecanismo que trabalha automaticamente todos os meses para mim, independentemente de como eu me sinto nesse dia. E é aqui que eu quero dizer uma coisa que é muito importante. Porque isto não é só para mim. Porque há pessoas que me ouvem que têm 45, 50 ou 55 ou até mais anos e pensam que o barco já foi. E não foi. Porque com um plano sólido e comprometimento real, 10 anos de investimento consistente podem mudar a tua vida financeira de forma significativa. Não é o mesmo que 30 anos, mas é infinitamente melhor do que não fazer nada. Mas há ainda uma coisa que eu não te disse e que para mim é a parte mais importante de tudo isto. Não é sobre mim, é sobre eles. Porque é uma pergunta que me perseguiu durante anos. Se eu morresse amanhã, o que é que fica para os meus filhos? E eu não estou a falar de imóveis, também não estou a falar de poupança. Estou a falar da base, do ponto de partida. Porque os meus pais ensinaram-me os valores que tinham e fizeram-no muito bem. Trabalho, responsabilidade, poupar o que sobra. Mas a literacia financeira que hoje existe simplesmente não estava acessível da mesma forma que quando eles cresceram. E, portanto, nada disto é uma crítica, é contexto. E, portanto, os meus filhos vão começar um patamar acima daquele que eu comecei. Mas atenção, eu não estou a falar da carteira de investimento apenas. Nem tão pouco estou a falar do volume de dinheiro que lá esteja. Estou a falar de algo que vale muito mais do que isso. Estou a falar de conhecimento. Porque o dinheiro gasta-se, uma carteira pode desvalorizar ou o mercado pode cair. Mas um filho que cresce
a perceber verdadeiramente como é que há de utilizar o dinheiro, isso serve para a vida toda. E isso serve não só para a vida dele, como para a vida das gerações futuras. É isso que se chama riqueza intergeracional a sério. Não é transferir dinheiro, é transferir o sistema. E um dia, quando os meus filhos tiverem idade para perceber, eles vão poder ver cada decisão que tomei. Porque foi para isso que eu comecei a gravar estes vídeos. Porque esse é o método para lhes transmitir visualmente o conhecimento. A partir daí, pensei que pudesse ajudar mais pessoas e daí começar a publicá-los. Eu sei o que é que estás a pensar, mas eu não tenho dinheiro para isto. Ouve-me bem, não é sobre o montante, nunca foi. É sobre perceberes o sistema e executares com o que tens agora. Porque a herança mais valiosa que podes deixar a um filho não é uma conta bancária cheia. É ele crescer a saber que o dinheiro tem um destino. Que existe uma lógica que cada um pode adaptar para si. E que esse sistema foi construído por ti, para ele. E isso não tem preço e não se perde com nenhuma crise. E queres saber o que é que me dá mais paz sobre isto tudo? Não é saber que vou cá estar após ver crescer. Eu espero que sim, mas na realidade ninguém sabe. É saber que mesmo que não esteja, a mentalidade vai estar lá. Já foi impressa porque está a crescer com eles. E o que eu quero para eles não é que sejam ricos, é que tenham opções. Que um dia possam escolher o que fazem com a vida deles. Não porque são obrigados a trabalhar para pagar contas, mas porque gostam genuinamente do que fazem. E isso é liberdade financeira a sério, não é um número na conta. É poder dizer sim ao que importa e não ao que não importa. E sabes que mais? Tudo começa com o sistema, com a mentalidade que tu constróis agora. Portanto, o que é que os 40 me fazem sentir? Tranquilidade. Não é arrogância, não é já cheguei, não é que tudo é perfeito, é saber que estou no caminho certo. Fiz num período relativamente curto aquilo que sem plano levaria décadas ou nunca aconteceria. E sabes porquê? Porque tomei a decisão de mudar e comprometi-me com o plano que fiz. Não precisei de mais tempo, precisei de mais clareza e é isso que eu tento passar neste canal todas as semanas. Mas há ainda um ponto que eu quero frisar e que pode ser importante para ti. Porque se eu pudesse dizer uma coisa, só uma, ao André dos 20 anos, sabes o que era? Era isto. Cada euro que tu deixares parado hoje vai-te custar muito mais do que tu imaginas lá para a frente. Não por castigo, não por azar, mas porque o tempo é o ingrediente que não se repete e tu estavas a desperdiçá-lo sem saber. Portanto, se estás a ouvir isto, seja lá que idade tiveres e ainda não começaste, começa. E não é para mim, não é pelo que te estou a dizer, é pelo teu futuro e por quem depende de ti. Obrigado por estares aqui, hoje mais do que nunca. E claro, nunca te esqueças, 1 euro melhor gerir hoje, um calvário a menos na tua vida, no teu futuro.